Oi, gente, eu sou a Verônica e, como vocês sabem, eu passei agora no último concurso do Senado Federal para o cargo de analista legislativo e saiu o edital, né? A gente tem o edital da Câmara. Entre muitas pessoas que gostaram, temos aquelas que detestaram, principalmente porque veio cobrando AFO, administração pública e ciência política, né? Matérias que a gente não esperava. E não vieram algumas que a gente já estava esperando, eu principalmente fiquei meio arrasada com isso, mas não veio processo legislativo nem poder legislativo nas específicas. Ok, vida que segue, né? Hoje eu quero falar com vocês, estava super ansiosa por esse vídeo, queria muito falar com vocês sobre coisas que eu fiz pós-edital e que deram muito errado, queria muito alertar vocês, assim, de pelo amor de Deus, não façam isso, e coisas que eu não fiz e que eu também não recomendo que vocês façam, por experiência. E algumas coisas que eu fiz e que eu acho que deram muito certo pra mim, principalmente pós-edital. Antes de começar, eu queria dizer que esse vídeo, ele não tem nenhum embasamento teórico, nem científico. Ele é 100% a minha percepção pessoal mesmo, coisas que eu vivi, que eu senti na pele, minha experiência. Então fiquem à vontade para desconsiderar tudo que eu vou falar, porque são coisas realmente tendenciosas e parciais. Então, o top 1, principalmente, a primeira coisa que eu vou falar é um assunto polêmico, mas eu vou dar aqui pra vocês a minha opinião. Eu vou fazer mais ou menos uma lista de 5 coisas, fiz até uma lista aqui, 5 coisas que eu não faria se eu fosse vocês. Então, como eu disse, fiquem livres pra ignorar o que eu disser, enfim, esse vídeo não tem o cunho de tentar influenciá-los, embora eu acho que vá. Então, vamos lá. A primeira coisa, gente, que eu não faria se eu fosse fazer Câmara dos Deputados seria contratar coach, contratar mentor. Eu sei que tem muitas pessoas boas no mercado, mas eu fujo e fugiria daqueles mentores, principalmente os que são associados a cursinho, né, aqueles que a gente já conhece, e aqueles que têm uma propaganda, um marketing muito agressivo, sabe? Aqueles que, você só passa se fizer com mentoria, a mentoria é essencial pro teu estudo. Aquela coisa toda que a gente conhece, eu sei que vocês sabem do que eu tô falando, de quem eu tô falando. Então, eu não gosto de coaching. E eu escutei muito, né, nesse tempo que eu tô com vocês, acompanhando vocês, né, enfim, na pré-edital e agora também, pro concurso da Câmara, eu ouvi muitas reclamações de muitas pessoas que me disseram que, cara, contratei fulano e foi horrível. E a principal queixa eu achei que fosse uma coisa personalizada, uma coisa pessoal, individual, e não foi. É simplesmente uma plataforma com um cronograma, a pessoa vai preenchendo ali um calendário de coisas que serve para todo mundo, então não tem nada voltado para pessoa específica, para suas circunstâncias pessoais de vida, pro fato da pessoa ter filho, não ter tempo de estudar, já trabalhar, enfim, é uma coisa geralzona para todo mundo. E eu acho que mentoria, eu não sou contra a mentoria, eu acho que às vezes a gente precisa mesmo de uma, né, de uma ajuda, alguém para organizar, alguém para dar um conselho, ajudar. Só que eu acho que mentoria tem que ser essencialmente individualizado. Não existe mentoria comum para todo mundo. Ou então em grupos pequenos, né? Pessoas que se pareçam, enfim. E eu ouvi muitas reclamações de pessoas que contrataram caríssimo, inclusive, né? Tem gente cobrando mais de R$4.500 por mês pela mentoria, reclamando disso, que achou que fosse uma coisa e não foi, a pessoa não entregou. Enfim, não faria, não fiz, não faria, não me arrependo. E eu acho que mentor, esse tipo de mentor, esses muito comerciais, eles arrancam da gente, além do dinheiro, que é uma coisa muito importante, né, que a gente sabe que, enfim, é muito dinheiro, né, e pra gente se preparar pra um concurso desses, a gente gasta dinheiro com muita coisa, porque a gente precisa de ferramentas, né, pra gente se preparar, normal, quanto a isso eu não tenho queixas, mas além de gastar dinheiro, uma fortuna, eles arrancam da gente 2 coisas que eu acho que são mais importantes do que dinheiro. Eles tiram da gente tempo, quando o mentor é ruim, porque a gente, logicamente, se a gente fechou com alguém, a gente quer que aquilo ali aconteça de fato, né, que nos ajude nos nossos estudos. Então, a gente vai gastar um tempo pra gente adequar o nosso estudo àquilo ali, a gente vai ouvir o que a pessoa tá falando, a gente vai seguir o cronograma. Então, às vezes, a gente gasta ali, sei lá, 2, 3 semanas, quando pouco, adequando o nosso estudo à forma como a pessoa nos orientou. E depois de um tempo, a gente volta atrás e fala, putz, que merda, não tá dando, tá péssimo, tá horrível. Então, esse tempo a gente perdeu, né, de estudo. Então, o tempo é uma coisa que é preciosa. E agora, então, que a gente já tá com a data marcada, o tempo é muito importante.
Mas eu acho que ele arranca da gente outra coisa que é mais importante ainda, que é a autonomia do estudo. A gente, quando estuda para concurso público, ainda mais concurso desse porte, a gente tem que ter autonomia no nosso estudo. O que é isso? É a gente mesmo saber no que a gente é fraco, o que a gente tem que melhorar, qual material se adequa ao nosso estilo de estudo, o que pra gente tá dando certo, o que não tá dando certo. E às vezes a gente segue cegamente alguém, orientações de um mentor, e aí a gente perde totalmente, fica totalmente dependente, serve de muleta aquilo ali, a gente perde a autonomia do estudo, e aquilo não funciona. Então, tomem cuidado com isso. Agora que saiu o edital, eu sei que a gente fica com os ânimos aflorados, que a gente fica às vezes nervoso demais, ansioso, a gente tem crise. Eu mesmo tive uma crise no dia do edital, que eu perdi o sono. Eu sei que isso acontece, né? A gente fica muito sensível. E nessas da gente ficar muito sensível, a gente às vezes compra coisas no impulso, a gente fecha coisas com pessoas que a gente nem conhece, a gente não pesquisou, a gente não tem referência. Então, número 1, tomem cuidado com mentoria, principalmente mentoria de pessoas muito comerciais, né? Cuidado com esse tempo que vocês vão gastar com essas pessoas. Pronto, desabafei. Ai, gente, que alívio. Número 2, uma coisa muito importante, até anotei aqui, ó. Número 2, não negligenciar as matérias. Gente, um conselho que eu dou de verdade. Porque eu já vi pessoas falando, veio informática, não vou estudar informática porque não dá tempo. Gente, essa frase, não dá tempo, ela é perigosíssima. Então, não vou estudar informática, não vou estudar ciência política. Tomem cuidado com isso também. Eu não correria esse risco. Por quê? Porque por mais que a gente não vá alcançar todo o conteúdo, não vou conseguir estudar tudo de informática. Se você conseguir estudar, sei lá, Excel, PowerPoint, não sei, eu não vi o edital de informática. Mas, gente, se vocês conseguirem estudar metade do edital, vocês já correm o risco de acertar questões de informática. E cada ponto vale a pena. Cada ponto vale a pena. Então, se vocês vão gastar 1 dia, 2 dias para ganhar 1 ponto, isso vai valer a pena. Porque a gente vai gastar dias e dias em questões que a gente não vai acertar. Isso não está em questão. A gente vai errar coisas que a gente estudou. Então, por que não estudar essas matérias, né? Por que não correr o risco da gente estudar essas matérias que a gente tem dificuldade para ganhar 2, 3 pontos? Nossa, isso vale ouro. Cada ponto vale ouro. Então, o que eu não faria também, em segundo lugar, é não negligenciar nenhuma matéria. Uma coisa importante que eu queria dizer também tomem cuidado com as horas de estudo de vocês. Porque a gente fica desesperado depois que sai o edital, eu entendo. A gente fica, meu Deus, tenho que dar meu máximo agora, vou colocar toda a minha energia, vou estudar 9 horas por dia. As pessoas alto nível fazem 9 horas por dia, eu vou fazer também. E eu já falei isso antes, isso é muito perigoso. Porque a gente cria uma exaustão tão grande no nosso corpo que a gente não dá conta de chegar no final. Então é muito importante a gente tomar cuidado com as horas de estudo. Eu não acho que horas de estudo contem pra gente ser alto nível, pra gente ser competitivo, pra gente arrasar na prova. Eu não acho. Uma coisa também que eu não recomendo é contar, uma coisa que eu errei, inclusive. O que eu fazia? Na época que eu estava pelo livro do Bernardo Fernandes, o livro é bem grossão, né? Eu mostrei pra vocês. Eu tinha uma meta de ler, eu vou ler hoje 50 páginas desse livro. Beleza, eu sentava e lia essas 50 páginas do livro. Só que chegava ali na página, sei lá, 30, 35, eu já ia ficando mais baixa, assim, eu já ia ficando, velho, não tô aguentando. Mas só pra eu concluir a meta, eu li até a página 50. Eu sei que vocês também fazem isso. A gente vai até o final só pra a nossa endorfina falar, massa, você arrasou, cumpriu a sua meta. Gente, isso é um perigo. Por quê? Porque as últimas 15 páginas que ficaram no meu estudo, eu no dia seguinte tinha que voltar e ler de novo. Porque eu não fazia ideia do que eu tinha lido. Eu apenas estava lendo para eu cumprir um prazer interno de arrasou, Verônica, mandou bem, terminou o que você se propôs a fazer. Então não façam isso. Isso é uma coisa que eu errei e que eu não recomendo, porque vocês vão ter que voltar nessa matéria depois. E isso é uma merda. Vocês perdem tempo. Então, cara, não dá conta. Sei lá, eu me propus a fazer 50 questões. Eu fiz 49. Eu não dou conta de fazer mais nenhuma. Vocês vão levantar da cadeira e vocês vão fazer outra coisa. Vão ver outra matéria, vão tomar um banho, vão passear com o cachorro, vão fazer outra coisa. Entendendo que esse ponto em que vocês não aguentam mais não vai servir de retenção de conteúdo, vocês não vão aprender nada. Então não vale a pena insistir em coisas que não estão rendendo. Então parem, descansem. É uma coisa que eu não fiz também, que eu errei demais, foi me explorar ao máximo, a ponto de meu corpo doer, aqui latejava, meu antebraço latejava, de tão estressada que eu tava. No final do meu estudo, assim, faltando 1 mês, quando eu sentia muito sono à tarde, eu dormia. E eu concluí que nos dias em que eu conseguia dormir à tarde, no meio do estudo eu parava e eu dormia, igual um neném.
Cara, eu dormia meia hora, 1 hora. O meu estudo depois rendia horrores, porque eu precisava descansar, eu precisava dessa 1 hora. Então, antes dormir 1 hora, pra você render 3, do que estudar 4, uma bosta. Então, assim, prestem atenção no corpo de vocês. Cuidado com quem tá com as horas de estudo muito, muito grandes, muito intenso, estudo. Ai, meu Deus do céu. Enfim, vocês entenderam, né? É minha sugestão, porque eu passei por isso e eu não recomendo mesmo. Até porque no dia da prova vocês correm risco. Hoje eu ajudei uma colega que ela falou isso. Estudei demais. No dia da prova eu não dei conta de fazer, porque eu tava muito cansada. Não aguentava ver nada, nenhum PDF, nenhum livro, nenhum papel. Pelo amor de Deus, não corra esse risco. Esse estudo todo, de tempos atrás e dos próximos 3 meses, são unicamente em função de vocês fazerem uma boa prova naquele domingo. Então não coloquem em risco isso. Mais uma coisa que eu não recomendo que vocês façam, que eu também errei: simulado de cursinho. Ano passado, na véspera da prova, véspera não, faltando mais ou menos um mês pra prova do Senado, eu comprei de um professor muito conhecido da Câmara dos Deputados, ou é do Senado? Da Câmara. Um simulado de questões inéditas, uma coisa que eu detesto também, esse negócio de questões inéditas. Não sei que sanha é essa que a gente tem com questões inéditas, mas ok. Comprei dele um simulado de questões inéditas pra prova, enfim, tinha português, tinha as matérias, né, que iam cair na minha prova. E aí eu fiz o simulado, e eu sabia tanto de regimento, porque eu já tinha visto tanto regimento. Ele cobrou uma questão no regimento que estava errada. E eu não recomendo fazer simulado por isso. Primeiro porque português não é português da FGV, raciocínio lógico não é raciocínio lógico da FGV, são questões criadas pelos professores e você não vai conseguir entrar com recurso nessas questões. Tava errada a questão, eu já tinha visto tanto regimento que eu tinha certeza que tava errado. E eu fui falar com ele, eu falei, professor, essa questão tá errada, por isso, por aquilo. Inventou uma coisa de que, mas no regimento, na prática, barará, nos pareceres, na hora lá, não é assim. Foda-se, sabe? Não vai cair prática. Entendam isso também. Não vai cair prática, não vai cair o que o professor entende, não vai cair doutrina. Não vai cair nada em regimento, só vai cair o regimento. Então basta vocês saberem o regimento. E nessa hora eu percebi que às vezes a gente coloca muito a gente aposta as nossas fichas em professores, em pessoas que já trabalham, em coach, e a gente tira da gente o nosso mérito. Eu tava sabendo muito mais do que ele, claramente, na época, né? Eu lembrava de tudo, eu sabia de tudo. E ali eu vi que às vezes a gente se apoia nossos estudos muito em pessoas externas a ele. A gente não confia no que a gente tá sabendo, e isso acaba com a nossa autoestima. A gente passa a confiar no outro, no professor, porque dá aula, porque tá muito tempo no cargo. Foda-se, gente. Vocês têm que entender que vocês estão sabendo mais. Então, uma coisa que eu não recomendo é simulado, porque a gente não consegue entrar com recurso, e porque o professor muito dificilmente vai concordar com você. Esse professor, ele não concordou comigo, ele ficou, enfim, foi super difícil, aí ficou aquela coisa meio, enfim. E não me ajudou, pelo contrário, me deixou mais down, assim, me deu uma caída, assim. Então, eu não gosto de simulados de cursinho. Essa foi a terceira coisa, né? Quarta coisa. Uma coisa que eu acho muito importante nos estudos. Passei, né, pelos estudos, mas uma coisa que eu acho muito importante é vocês terem distrações. Eu sei que muita gente vai falar, desinstala o Instagram, desinstala não sei o quê, nada de ficar vendo YouTube, nada de... Gente, isso não existe, a gente não é uma máquina, a gente precisa de distrações. Então, uma coisa que salvava muito meu estudo é que eu lia, né, enfim, tava estudando muito intensamente, muito profundamente, e eu automaticamente parava, pegava o meu celular e ficava assim, uns 5 minutos só rolando a tela do Instagram, sabe? Respondia minha mãe no WhatsApp, ficava falando qualquer bobagem, via qualquer coisa em qualquer grupo, sei lá. Só pra minha cabeça dar uma descansada. Isso me ajudou demais, porque senão eu pirava, eu não dava conta de estudar profundamente muito tempo. Uma coisa também, eu acho muito difícil alguém que faça 10, 11 horas por dia de estudo, estudar com qualidade, porque a nossa cabeça não aguenta. Tipo, fazer Anki, teoria em livro, questão, estudar de verdade, gente, é muito difícil. Então, assim, estar fazendo 6, 7 horas líquidas por dia, tá maravilhoso. Uma coisa que eu também não recomendo é contar a página. O vídeo hoje tá meio assim, que eu tô lembrando, tô falando. Contar a página, igual eu falei, gente, criar meta de contar a página, às vezes contar a hora de estudo, colocar um cronograma e tá contando hora, tá contando página. Isso nem sempre ajuda. Nem sempre quer dizer que a gente teve um estudo produtivo. Isso eu vi até um garoto comentando esses dias e, nossa, eu achei fantástico. Realmente, a gente tem que ter honestidade, sentar e estudar. A única coisa que a gente tem que fazer é sentar e estudar. Sem ficar com meta maluca, sabe? Então, isso é muito legal de vocês terem algumas distrações no meio do estudo pra dar conta mesmo de terminar, de concluir o que vocês têm com qualidade. Parando, né? Continua um pouco,
enfim, estuda ali 2 horas, para, estuda meia hora, para. Não sou a favor de, desinstala tudo, fica totalmente ilhado, não fala com ninguém, não vai em festa, tá proibido sair. Não acho que isso seja bom, que isso seja saudável a longo prazo. Essa foi a 4ª coisa, né? São 5. Uma coisa que me matava, essa é a última, prometo. Uma coisa que eu fiz e que me lascou no começo ali do edital, mais ou menos. Eu acompanhava muito esses professores terroristas, que eu chamo, que é professor que fica gravando vídeo falando: você tem que estudar desse jeito, se você não fizer tal coisa, não vai passar, cuidado com não sei o quê, berrando no vídeo, sabe aquela coisa bem maluca, assim, terrorista mesmo. Eu seguia esses professores todos. Eu seguia todos os professores da Câmara, todos os professores do Senado, professor de tudo eu seguia. E eu comecei a perceber que aquilo mais me fazia mal do que me ajudava. Porque a gente se apoia, a gente gosta de seguir professor, porque a gente sempre acha que eles vão falar uma coisa legal, né? Vão falar uma dica, vão dar Mas olha, pelo menos comigo, né? Eu tive uma experiência ruim, porque me deixava muito ansiosa acompanhar essas coisas. Então eu parei de acompanhar esses professores. Eu parei de acompanhar grupo de WhatsApp, de Telegram, porque até hoje eu não acompanho. Inclusive tem um grupo do Senado que o pessoal posta lá as coisas, as atualizações, as nomeações, e eu evito de olhar porque eu fico muito ansiosa. Então eu não acompanhava grupo, eu não gosto de nada extraoficial, isso é muito importante. Então, agora no concurso da Câmara, vocês viram, né? Muita gente soltava muita coisa, vai ser o CESP, vai ser não sei o quê, vai cair tal coisa. E no final das contas, ninguém sabia de nada, né? Ninguém sabia da data da prova, ninguém sabia que matérias viriam, ninguém sabe nada, né? Todo mundo sabe a mesma coisa, tá todo mundo no mesmo barco. Então tem que verificar, tem que ficar muito atento pra ver se essas coisas não atrapalham vocês nos estudos. Grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, professor terrorista. Eu detesto olhar demanda de candidato por vaga, porque é outra coisa que eu acho que não me ajuda em nada. Eu vou ficar só mais nervosa antes da prova, né? Uma semana antes solta o trem lá, demanda por vaga de candidato. Pra que vocês vão olhar isso? Em que isso vai ajudar o estudo de vocês? E nada, só ficar mais ansioso. Então eu aprendi há muitos anos a não olhar essas coisas. Eu não olho gabarito extraoficial, que eu também fico muito nervosa. E tinha outra coisa extraoficial que eu não... Enfim, esqueci. Coisas extraoficiais que não saíram oficialmente eu evito, principalmente agora. Eu acho que agora é o momento da gente concentrar o nosso estudo internamente. A gente já tem um edital que é maravilhoso, a gente já tem uma data para a prova. Então agora é o momento da gente... agora, principalmente nesses próximos dias, é a hora da gente remontar o nosso cronograma de estudo, se vocês, né, gostam de cronograma, distribuir essas matérias no dia, selecionar a bibliografia que vocês vão estudar, tomar cuidado com isso também, porque a gente fica muito ansioso e quer começar logo, meu Deus, vou começar a administração logo, porque eu nunca vi. Então atropela tudo e pega uma bibliografia ruim, pega um material, um PDF ruim, e depois no meio do caminho vai ter que voltar atrás para estudar tudo de novo. Então, pelo amor de Deus, né, estudem de um jeito que vocês consigam manter com qualidade. Eu sempre falo isso, gente, antes meio edital do que o edital completo. Então, estudem com um material bom, procurem, né, nesses próximos dias materiais bons, bons professores, porque a gente tem muito tempo. E uma coisa muito importante, a gente não tá ainda no tempo de só revisar as matérias. Porque hoje mesmo eu falei com várias pessoas que me disseram: não vai dar tempo. Igual eu falei, né, essa frase é muito perigosa. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. E aí, o que a gente faz? A gente acelera o nosso estudo, a gente passa a estudar só por coisas resumidas, só por PDF, porque a gente tem essa imaginação, essa mania de achar que agora é a hora de... Cara, rápido, tem que ser rápido. E não, gente, a gente tem 3 longos meses, um pouquinho mais. Então, se vocês contarem o tempo que vocês têm daqui pra prova, é muito tempo. Então, assim, eu mesma, depois do edital do Senado, nossa, eu comecei muitas matérias do zero. Eu revi muita coisa da Constituição do zero. Poder Judiciário, comecei do zero. Muita jurisprudência, muito processo, muita coisa eu comecei do zero. E eu não me arrependo. Então, estudem como se vocês não tivessem um edital. Porque antes de estudar 3 meses, sem essa pressão de edital, e ir lá e fazer uma excelente prova com que vocês vão saber muita coisa, do que ficar correndo, porque, meu Deus do céu, saiu o edital. E chegar no dia da prova e, perdi 3 meses. À toa, poderiam ter se dedicado profundamente às matérias, ao estudo, porque correu demais com o edital de um jeito desnecessário. Então, eu acho que esse final é muito importante. Com relação às 3 matérias, gente, eu estou movendo meus pauzinhos para descobrir bons materiais. Com relação à ciência política, que vai cair, eu tenho indicação de uma professora que é fantástica aqui de Brasília. Ela chama Maria das Graças Rua. Ano passado eu comprei o curso dela pro Senado, que eu falei pra vocês que eu fiz consultor do Senado, né? Levei um tombo imenso,
Mas eu não me arrependo. Ela acertou demais o conteúdo programático da prova. Muita coisa que caiu, eu não acertei porque eu não estudei direito. Mas muita coisa que ela ensinou caiu. Muita coisa mesmo. Então, assim, eu recomendo de olhos fechados. Professora Maria das Graças Rua. Ela tem, se eu não me engano, ela está no IGEPP. É um curso online. Ele é um pouquinho salgado. Eu tô esperando pra ver se eles vão lançar o curso só dela. Ano passado eu comprei o curso só dela. Agora eu acho que só tem um combo. Mas eu acho que vale esperar um pouquinho pra gente ver se, né, se vocês gostam, né, da ideia de estudar com ela. De esperar pra ver se vão lançar. Com relação à AFO, eu não sou a pessoa mais indicada pra falar de material de AFO. Eu comprei um livro, eu comprei 2, na verdade. Eu comprei um livro péssimo, um livro muito ruim. Eu acho que o autor é Giovanni Piavanelli, uma coisa assim, um livro dessa grossura, horroroso. Achei horrível. E aí depois, né, pra consertar o meu erro, eu comprei um livro fantástico. Eu não estudei tudo, eu comecei a estudar achando que vinha no Senado, daí eu parei no meio porque eu fiquei, depois eu vejo se vai cair. Mas é um livro muito bom, ele é referência do autor Sérgio Mendes. Ele é curto, perfeito, assim. Vai direto na teoria, explica direitinho como é que funcionam as coisas. Eu não sei se ele abrange todo o edital da Câmara, mas é um autor muito bom. Eu já pesquisei, muita gente recomenda ele. E a administração pública é uma matéria que eu realmente não sei nem o que falar, porque eu detesto. Eu sei que muitas pessoas aqui detestam, e eu não poderia nem estar falando isso, né, pra não desmotivar vocês. Mas eu tenho muita dificuldade com coisas que não são objetivas, tipo gestão de pessoas. Pra mim é vago, sabe? Eu tenho muita dificuldade. Então eu ainda não descobri um bom material de gestão de pessoas, não, de administração pública. Mas eu já estou aqui me organizando. A gente vai encontrar um bom material. No cronograma, o que eu faria? Eu colocaria 2 matérias, 2 dias para AFO, 2 dias para administração pública e 1 dia para ciência política. Porque a gente sabe que vai cair muita questão dessas 3 matérias. Eu acho que metade do edital vão ser essas 3 matérias. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que estudar. Não dá pra, tipo, não vou estudar AFO. Perigosíssimo, eu acho isso perigosíssimo. Então, a gente tem que estudar, procurar um bom material e estudar. Pra finalizar, com relação aos meus materiais, eu sei, fiquei muito chateada que ele não tá ajudando tanto quanto eu gostaria, porque as coisas que eu domino, que são processo legislativo e poder legislativo, elas não vieram nas específicas, mas vieram nas básicas, elas vão ser cobradas. Eu tô com uma grande intenção de atualizar o meu Anki com essas 3 matérias, só que eu preciso de um tempinho pra descobrir o material, eu não quero fazer nada mais ou menos, então eu quero material bom, pra eu criar os cards e ir alimentando. Então, muito provavelmente eu vá colocar no meu Anki essas 3 matérias. Eu vou atualizar a parte de matérias orçamentárias, porque depois do meu edital eu vi que saiu uma emenda constitucional nova, alterando, né, aquela parte do orçamento impositivo, principalmente, é importantíssimo, aquilo ali eu vou atualizar. Eu vou arrumar código de ética no regimento interno, vou arrumar regimento comum, que eu vi que não vai cair todo, né, vai cair só um pedacinho. Então eu vou arrumar isso também e vou separar a lei de licitações em 2. Enfim, eu estou me organizando pra gente fazer um material massa, pra gente estudar pra essa prova. Vai dar tudo certo. Enfim, gente, eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês. Evitem mentorias de pessoas muito malucas, comerciais demais, marketing muito agressivo. Apostem em pequenas distrações no estudo de vocês. Fujam de simulados de cursinho, pelo amor de Deus. Tenham critério e bom senso nos materiais que vão ser lançados agora. Tem muita coisa ruim sendo lançada. Então, vamos analisar, né, se essas coisas são boas mesmo, apurar o nosso senso crítico, inclusive com as coisas que eu estou oferecendo. Vocês têm toda a liberdade de achar também horríveis, embora eu tenha feito com muito amor, com muito carinho. Esqueci a minha lista, gente, pelo amor de Deus. Evitar coisas extraoficiais, evitar coisas que deixam vocês ansiosos daqui pra frente. Isso é muito importante. Então, se analisem, vejam, cara, isso aqui não dá pra mim, eu fico muito ansiosa. Corta. E estudar mais de 10 horas por dia, mais de 9 horas por dia, ou mais do que o corpo de vocês aguentam. Aguentam. Pelo amor de Deus, isso é muito. Acho que a coisa mais importante é isso agora. É isso, gente. Eu tô acelerada. Se ficar alguma dúvida, se ficar alguma questão, algum problema, se vocês precisarem de ajuda com qualquer coisa, ainda mais agora pós-edital, vocês me procurem. Tenham ânimo, força e coragem. Eu vou reproduzir aqui uma coisa que uma amiga minha me disse uma vez. Ela falou, nunca subestime a força que existe no pequeno estudo.
Então, vocês que estão estudando, que tem um tempinho ali à toa, que estão fazendo um almoço, que estão mexendo com um processo no trabalho de vocês, que estão resolvendo alguma coisa, tem meia horinha de estudo livre ali, façam alguma coisa em prol do estudo de vocês. O Anki, o aplicativo do Anki, é fantástico pra isso. Quem usa já sabe. Então, ele, você fica ali, tec, no regimento interno, perfeito, já matou a revisão de regimento do dia. E a segunda coisa que eu quero dizer pra vocês tenho certeza de que quando a gente coloca um propósito no nosso coração, de quando a gente decide alguma coisa de verdade, principalmente coisas grandes, saibam que Deus dá pra vocês, deu pra mim, vai dar pra vocês as ferramentas de que vocês precisam pra aquilo ali dar certo, pra aquilo ali acontecer. Então, quando vocês decidem, os caminhos vão se abrir, as coisas vão aparecer, pessoas boas vão encontrar vocês, bons materiais, vocês vão perceber no dia a dia do estudo os milagres acontecerem. Eu tô dizendo isso porque eu passei por isso e é nítido, é fantástico. As coisas acontecem quando a gente realmente decide querer alguma coisa, colocar muita força, muita energia nisso. Então, a gente tem 3 meses pra uma prova fantástica, pra dar nosso melhor. E entendam também que essa não é a prova da vida de vocês. A vida vai seguir depois dessa prova, outras provas virão, outras coisas vão acontecer na vida da gente, maravilhosas também. E a nossa vida não se resume só a isso. Então, é uma prova importante, mas é apenas uma prova. Então, estudem também com o coração tranquilo, nesse sentido. Ai, acho que é isso, falei demais, né? Mais uma vez, estou à disposição agora pós-edital, então, mais ainda. Então, contem comigo para absolutamente tudo que vocês precisarem, tá bom? Um beijo, até um próximo vídeo.